Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, aus. Em 1914 ocorre o que ficou conhecido como Primeira Guerra Mundial. O evento inicial, na verdade, é uma coisa absurda, né? Eu sempre falo para os meus alunos que quem gerou a Primeira Guerra Mundial foi uma ação estúpida e idiota de um cara que não tinha o porquê de estar ali, mas estava, que foi o príncipe Ferdinand, príncipe do Império Austro-Húngaro, que resolveu, né, ir para a Bósnia, ele e sua esposa Sofia, achando que nada ia acontecer com eles, achando que só porque ele era da realeza isso o fazia um ser intocável. E um grupo de jovens assassinou os dois. O Império Austro-Húngaro pedia para a Sérvia, né, para os sérvios, que punissem os criminosos e levassem o corpo, né? E a Sérvia simplesmente disse não. Se quiser, venha buscar. E a Sérvia tinha um acordo com a União Soviética, a antiga Rússia, melhor dizendo, tinha um acordo com a Rússia, e quando o Império Austro-Húngaro se levantou em armas, a Rússia, os sérvios pediram ajuda para a Rússia, que também se levantou em armas. Começou aí um intrincado circuito de alianças feitas no século XIX, dando ar da graça. O Império Austro-Húngaro chama a Alemanha, que a Rússia chama França e Inglaterra. Velhos problemas, velhas brigas, velhas picuinhas entre esses países se levantam e nós vamos ter 4 anos, né, de uma guerra para lá de estranha. Para quem não sabe, a Primeira Guerra Mundial tinha um título. Na época ela não era chamada de Primeira Guerra Mundial ou de Grande Guerra. Ela era chamada de a guerra para acabar com todas as guerras. E todo mundo achava que seria uma guerra rápida. Porque todo mundo estaria tão equipado, tão preparado, que na hora do quebra-pau, tudo se resolveria da maneira mais rápida possível. Infelizmente isso não aconteceu, foram 4 anos de um conflito para lá de denso. Vale dizer uma coisa importante, ele acabou graças a um acordo, ele não acaba graças a um país realmente entrar e derrubar o outro na porrada. O que acontece? Os Estados Unidos, quando entra, o presidente Woodrow Wilson começa a ter um grande acordo e a França dá a cartada final para esse acordo findar e as consequências foram vistas nos anos seguintes. Por que eu estou dizendo tudo isso? O senhor Marcos Maciel, sempre presente, exceto quando ausente, me deu um trabalho daqueles. Mas, cara, você é professor de história, assim, então pra você foi mais fácil, fala a verdade. Dave McKean foi convidado por uma galera da Inglaterra para fazer um conjunto de obras sobre a Primeira Guerra Mundial. E, em especial, um cidadão. Te juro, eu nunca tinha ouvido falar em Paul Nash. Paul Nash, um pintor inglês que ele já tinha uma carreira estabelecida como artista, e quando começa o conflito, todos seus amigos e parentes começam a ser convocados, né, para irem para a guerra. E ele vai tardiamente, né, ele acaba chegando nele a convocação, e ele vai para a guerra, vai para o campo de batalha, só que ele sofre um acidente, quebra algumas costelas, e ele volta, ele vai para o hospital, e aí ele
é dispensado, né? Não sei qual o termo correto, mas enfim, ele deixa a guerra e ele começa a pintar a experiência dele, né, na guerra. Ele começa a pintar os cenários, né, as paisagens, tudo que ele via, né? E o Dave McKean escolheu fazer uma biografia desse cara, só que ele quis fazer uma biografia de um modo diferente. Ele não quis fazer uma biografia daquelas que a gente conhece, né? Que seria contando, o cara nasceu, o cara viveu, o cara morreu, etc. Essa narrativa linear. Não, ele escolheu fazer segundo os sonhos do Paul Nash. Ele resolveu utilizar, pegando fatos importantes da vida do Paul Nash, misturar isso com as imagens do Paul Nash, né? Aliás, recomendo que procurem assim, na internet, assim, que são imagens belíssimas e fortes, né, ao mesmo tempo, né, assim, que afinal estamos falando de um evento trágico, né, assim, um evento teve uma contagem de mortos gigantesca, né, assim, acho que só perdeu para a Segunda Guerra, né, assim, que essa realmente é ao concurso. Mas, então ele misturou cenas da vida do Paul Nash, os sonhos dele e também a obra, né, assim. E como que chama a obra, Edson? Black Dog, Os Sonhos de Paul Nash. Uma obra, assim, o próprio Dave McKean fala isso e eu também, assim, humildemente concordo com ele. É realmente a grande obra do Dave McKean, né, assim, carreira solo, realmente incrível. Em primeiro lugar, ela é uma obra que ela tem duas coisas que me chamaram a atenção quando o Marcos me passou. Uma, Dave McKean. Eu não me lembro de ter visto algo só dele. Não, ele tem Confesso. os trabalhos, né, ele tem o Cages, tem o Celluloid, assim, ele já tinha os trabalhos solo. Mas assim, é como se falando, eu não me lembrava de ter pego, assim, realmente, não sei porquê, porque Cargas d'Água meio que passou em branco. Então eu achei interessante só por esse fato. Outra, a editora está saindo no Brasil. Essa editora está fazendo um A trabalho fantástico. Darkside, ela é especialista em terror. Então na hora que eu vi Black Dog, Darkside, Dave McKean, e uma capa pra lá de assustadora, o que eu pensei foi, cara, eu vou pegar alguma coisa, e eu não li atrás, né? Eu não li nada na verdade. Eu simplesmente peguei, nem prefácio eu li, né? Dessa vez eu fiz essa monstruosidade, eu não li nada e já fui direto para a obra. E aí eu descobri que não dá para fazer isso não. Essa é aquela que você tem que parar, respirar e procurar informação, porque senão não funciona. Mas também uma coisa assim que me chamou atenção é a coisa assim, de Black Dog e os sonhos de Paul Nash, né? Assim, Dave McKean, um cara tão associado ao sonho, né? Assim, pra quem não sabe, ele foi o capista do Sandman, né? O quadrinho do Neil Gaiman, né? Então, assim, você vê que é realmente uma coisa recorrente, assim, ele não consegue largar esse tema, né? Assim, é um tema muito forte. E uma coisa que eu acabei, e depois que o Marcos me passou, e aí vem o trabalho herculíneo de ver quem foi para o Nash e tudo mais, quem tiver muita facilidade com inglês, tem uma entrevista dele no. Eu vou linkar essa entrevista no. Quando o programa for pro YouTube? YouTube, porque é muito legal de você ver essa entrevista que ele dá junto com mais três pessoas sobre o trabalho do Paul Nash, sobre o trabalho dele e sobre a Primeira Guerra Mundial. Que é o. Pediram para ele fazer essa obra, na verdade. Sim, Né? sim. Então, daí é que a coisa começa a ganhar um formato muito grande. Não, e assim, só pegando um gancho que você está falando, é o seguinte, o Dave McKean, ele é um artista multimídia. Uhum. Ele, ele desenha, ele escreve, ilustra, ele pinta, Tem banda. tem banda, ele dirige filmes.
E existe uma encenação do Black Dog, né? Existe uma encenação que tem música, e aí eles ficam contando a história. Quando vocês forem ver essa entrevista, então, qualquer vídeo do Dave McKean, vocês podem reparar no cuidado que ele tem com a voz dele. Uma voz assim, aveludada, uma voz assim de quem, uma pessoa assim que pensa e que sabe usar todos os tons de voz mais ou menos adequados para falar. E assim, o que mostra assim que esse cara ele respira arte. Entendeu? Esse Ele é cara arte, né? é, esse cara ele esteve aqui no Brasil agora no começo de junho no FIC, né? Aquele festival de quadrinhos lá de Belo Horizonte. E ele deu uma palestra com uma coisa muito interessante. Ele perguntou, no meio da palestra, perguntou assim: quem faz quadrinho aqui? Aí algumas pessoas levantaram a mão. Ele falou assim: eu acho que todos deveriam estar fazendo quadrinhos, né? Por que não? Né, assim, eu fiquei pensando assim: é uma forma de expressão, né? Assim, você não precisa saber desenhar, você não precisa saber escrever, você tem que se expressar. Né? Assim, você tem assim, perdão, tá? Assim, mas se a gente fosse esperar as pessoas saberem desenhar, a gente não teria quadrinistas tão bons e importantes quanto o Otto e o Alan Silva. Uhum. Duas músicas, uma do Dave McKean, que eu vou achar a banda dele, e a gente vai ter uma banda ali, vai ter música dele hoje no programa. E Cara, a primeira vez que eu vou sugerir uma música nesse programa, cara, Black Dog. Black Sabbath, não. Desculpa. Led Zeppelin. Led Zeppelin com Black Dog e uma do Dave McKean. Daqui a pouco a gente volta. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho. Projeto Rádio Diversidade, Utopia FM e Ministério da Cultura. Educação e poesia. Como fazer uma biografia sem ser chata? Então, eu não sei, assim, eu não sou especialista em biografias que não são chatas, mas assim, eu tenderia a seguir o que o Maquin fez aqui, né? Que, como eu disse antes, ele fez uma coisa não linear, né? Porque ele pegou os sonhos do Paul Nash, ele dividiu o quadrinho dele em mais ou menos uns 10 capítulos, e cada capítulo é um sonho, né? E aí vem o que eu achei mais interessante nessa obra, que é assim, o fato dele usar um estilo artístico para cada um dos sonhos, né? Assim, aí que você percebe, né? Assim, aí que você separa os homens dos meninos, né? Porque assim, você tem um capítulo que ele está pintando, no outro é desenho à mão livre, no outro é colagem, no outro tem uso de objetos, ou no outro tem recortes, né? Assim, é muito rico e essa coisa dele colocar parece que são 10 presenças diferentes, porque cada um se ele está usando um traço específico no corpo da pessoa, etc., assim, ele cria um universo de pessoas idênticas ali que você não suspeita que seria diferente. Assim, são, ele criou vários universos. Né? Assim, isso chama muita atenção, assim, como ele evoluiu como artista. Uma coisa que eu acho fantástica, Marcos, além disso, como você falou, como ele vai colocando cada detalhezinho diferenciado de uma obra para outra, cada um dos sonhos, e são sonhos curtos, uma coisa que eu acho muito legal isso, não são sonhos longos, são sonhos curtos,
em que a gente vai, ele tem aquele lance ele tem aquele ponto do sonho, ponto da realidade, né? Por algumas vezes ele até começa como sonho, dá uma quebra e vai para a realidade, ou o inverso. Começa como Uhum. realidade, alguma coisa acontece e não é que ele vira e fala, eu vou dormir, eu tô dormindo. Não, ele vai, ele Uhum. caminha pro sonho assim, de uma maneira que não é traumática para o leitor, não causa aquele desconforto. Pelo menos Uhum. não sei, talvez, mas para mim foi uma coisa natural. Tô indo dormir. Acordei, ou às vezes tem horas que a gente até acha que é realidade, mas na verdade tudo é sonho. Uhum. Como tem uma parte do cachorro, por exemplo, e da mãe dele que eu estava crente que era verdade, de repente, desculpa aí quem. Mas logo no começo, né? Então, Uhum. em que vem aquele negócio, pô, pô, isso é sonho ou é real? Eu vi como sonho. Uhum. Você eu não sei. Não, aparentemente seria tudo sonho, né? Mas assim, que eu acho interessante é perceber que. Esqueci o que eu ia falar. Não, lembrei. É o seguinte: na entrevista do Dave McKean, ele fala que o Paul Nash ele já era um artista e que ele acha interessante ver como que a guerra transformou a arte do Paul Nash, né, assim. Ele fala que uma arte mais forte, mais grave, né, assim. Então ele acha, assim, isso é um debate interessante. É, o que, assim, o que é melhor? Não ter a guerra, obviamente, né? A guerra Sim. foi, assim, tem, tem que ser evitada de todas as formas, mas sem a guerra nós não teríamos um artista mais maduro, né? A gente não teria essa obra que ele fez, né? Então, assim, talvez assim, tentando assim inferir seria algo do tipo assim, tentar tirar algo de bom de uma tragédia, né? Ver a arte na desgraça, né? Assim, tentar tirar algo de bom dali. E eu acho que a gente vai caminhando de uma maneira tão tranquila e tão perturbadora, como você falou. A guerra, em momento algum, ela há de ser uma coisa boa. Mas obras como Black Dog, ou mesmo como Schindler, né, do Uhum. Spielberg, me traz uma coisa que a gente vê não a guerra em si, mas o que acontece com as pessoas, como ela transforma. Que é isso que ele fala, né? É, Na entrevista, né? Assim, ele não quer ver o conflito na sua escala mundial, né? Assim, o que interessa para ele é a transformação pessoal, né? uhum. A transformação do indivíduo. E isso é que vai deixar ela cada vez mais fantástica. Pelo menos quando eu fui lendo, a- o interessante é o cachorro negro, né, o Black Dog, que é uma Uhum. figura presente, né, na obra durante a obra inteira. Pra você, quem é o Black Dog? Eu entendi como ele, Sendo ele mesmo. sendo ele mesmo, ou ele mesmo ou uma fase, uma parte dele. Uhum. Uma espécie de alter ego. Uhum, é, Não, mas é interessante isso. Quando eu tava relendo, no começo, eu achava que o Black Dog era a guerra, assim. Porque se você for reparar, todas as cenas assim de calmaria, etc., sempre aparece o cachorro e ele desestabiliza, ele assusta, né, ele é um elemento assim de desconforto, né, nas uhum, cenas. E depois eu fiquei achando que o Black Dog seria
o inconsciente dele, né? Seria as coisas que ele pensa e essas coisas que ele não consegue controlar, né? Assim, seria a raiva, a frustração, a depressão dele surgindo, né, naquele momento assim que sempre para desestabilizar um momento, uma cena. Agora, lendo a entrevista, o Dave McKean fala que Black Dog é uma metáfora inglesa para depressão, né? E isso faz muito sentido naquela cena da mãe, né? Uhum. Da mãe dele, que o cachorro ficava manso, né? Perto da mãe. E a mãe tinha depressão, né? A mãe morreu muito cedo, né? Assim, Sim. quando ele era muito novo. Né? Então ele fala assim que o cachorro ele fica seguindo a vida do Paul Nash como se fosse uma sombra, né? Então seria justamente isso. Você não conseguiu superar a morte da sua mãe, né? Você também sente uma tristeza, uma melancolia por causa disso, e isso te acompanha a sua vida inteira. Uhum. E fora que o Dave McKean ele vai trabalhando isso muito bem, né? Que, gente, quem tiver muita, mas muita curiosidade sobre o Paul Nash, vale muito a pena buscar. Eu vi algumas obras dele, realmente uma coisa, quando pega o momento da guerra, é uma coisa perturbadora. Não sei se você teve essa Sim, sensação. sim. Eu vi algumas obras dele, não vou dizer que eu vi todas, lógico, né? Mas eu vi algumas obras antes da guerra uma coisa, e depois da guerra coisa. O sentimento, não é, acho que talvez de impotência humana é muito presente. Sim. Inclusive, nessa entrevista também ele fala que uma coisa que ele, Dave McKean, queria saber do Paul Nash é por que ele tirou as pessoas das paisagens, né? Assim, porque antes você tinha, elas apareciam e de repente Somem. elas somem, né? Assim. E uma coisa que é legal, legal entre aspas, lógico, não é gradual. Não é, É. de uma hora para outra, não tem mais. E o próprio Dave McKean tem uma teoria sobre isso, que seria o seguinte: a vida do Paul Nash foi trágica, né? Ele perdeu a mãe, o irmão também foi para a guerra também, Uhum. não morreu, mas participou da guerra. O pai, ele tinha uns sonhos de que o pai tinha morrido, mas o pai estava vivo ainda e tal, assim, então... Casamento bem complicado, né? Uhum. Se não complicado pela esposa em si, mas pelas condições dele. Era um cara muito sensível, né, assim, tanto que tem uma cena que o irmão que tinha participado de um regimento em que dos 80 participantes do batalhão, apenas 12 sobreviveram, né? Uhum. Entre eles o irmão do Paul Nash. E o Paul Nash tinha tido uma experiência muito mais light, digamos assim, na guerra, né? E aí o Paul Nash estava muito mais apreensivo, muito mais devastado pela guerra. O irmão falou assim, então, eu vi muitas explosões dentro de mim. Não, eu vi muitas explosões ao meu redor. Mas em você, pô, a explosão é dentro de você, né? Assim, Uhum. então era um cara muito sensível que sempre carregou consigo essa dor, né? Então, assim, segundo Dave McKean, é, as pessoas ficam ausentes num certo momento, né, na obra porque ele quer exorcizar isso. Pensar em pessoas traz dor. Uhum. Duas músicas do Dave McKean e daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco de Black Dog. Sonhe em maior alcance. 98,1 FM, Utopia. Muito bem, Marcos Maciel.
cena que eu adoro, mas momento que eu adoro perguntar para meus colegas, chapas, companheiros, brother, um momento que realmente você parou e pensou, o que eu tô fazendo aqui, meu irmão? Que obra é essa? Cara, é um gibi que cada capítulo, assim, é muito forte, assim, né? A arte dele tá realmente no auge. Mas o que eu destaco é uma cena é, bem, bem no meio do quadrinho, porque assim, tem toda uma preparação, né, assim, para essa cena. No começo, é uma conversa entre os soldados dizendo que uma das diversões que eles tinham é fazer corridas com as baratas, né, assim, eles apostavam nas baratas e tal, né. E isso diz muito sobre o local que eles estavam, né, as trincheiras, né, que eram locais inóspitos, sujos, com cadáveres, né, assim, tem até uma cena no gibi que ele, ele encontra cadáveres alemães, né, assim, Uhum. então apenas, ficaram apenas os esqueletos, né, assim, toda a carne já tinha sido comida, né, então assim, primeiro você já vê a imundície do lugar, né. Então, assim, você tem uma cena, que é essa cena que é uma cena de página dupla, em que ele mistura os estilos, né. Ele pega, ele faz um Paul Nash desenhado, ele usa um dreamscape, né, que ele fala que seriam esses lugares do sonhar, né, esses lugares do sonho. Ele pega um bem similar aos do Paul Nash e, em cima de tudo, ele cola um desenho que ele fez de uma barata, né? Então, assim, você Uhum. tem uma cena muito rica graficamente, né? Porque está misturando três estilos. E você também tem essa cena de horror, né? Assim, o Nash, ele tá com repulsa da barata, né? É uma barata gigante, né? E eu não consigo não imaginar essa barata como não sendo, senão como sendo a guerra, né? Uhum. O horror da guerra. O que, além do próprio horror da guerra, né, o modo como a gente foi a primeira, é uma das poucas vezes, na verdade, em que eu vejo uma trincheira desse formato. Porque geralmente quando a gente pega trincheira, para quem não sabe, a gente geralmente, quem tiver curiosidade, geralmente quando você pega trincheira é aquela linha reta. Uhum. E aqui não, ele pegou uma linha bem tracejada, né? Não é algo linear. Yeah. Eu acho isso fantástico, porque a visão que se tem da Guerra de Trincheiras é uma coisa, em alguns livros, chega a ser romântica. Uhum. E ele chega a falar, gente, não é romântico, né? Ele pega a cena da trincheira e quando você passa, tem um descampado, assim, cercado de destruição, eh, árvores queimadas, uma coisa literalmente desoladora. Uhum. Que é o que a guerra nos passa, na verdade, né? Que ela é uma coisa completamente devastadora. Sim. E uma coisa também assim, que eu acho que a gente não pode deixar de mencionar é a própria evolução do Dave McKean como escritor, né? Uhum. Muito embora assim a gente ainda encontre é, muita influência do Gaiman, né? E não poderia deixar de ser diferente, né? Afinal, a carreira dos dois é indissociável. Tem uma cena, uma parte do gibi que essa influência fica muito evidente, né? Assim, com a hora que ele fala assim, que o Ponesh fala assim, eu tinha um amigo que era um pássaro, né? Isso é puro Sandman, né? É.
essa coisa de misturar animais e essa mistura de essa interseção de coisas assim aparentemente incomunicáveis, né? Assim, o mundo dos animais com o mundo dos humanos, e chama também com essa questão do mistura do mundo dos deuses com o mundo dos humanos, né? Assim. Um momento que você falou que a gente comentou, que me chama muita atenção, é quando a guerra acaba, para ele, né? Assim, acaba entre aspas, acaba o presente. Ele presente na guerra, mas não a guerra presente dentro dele. Né? E a esposa conversando com ele e ele se afastando de tudo. Até que ele sobe uma. Foi onde eu vi o Black Dog como sendo ele, né? Porque a face do cachorro lembra a face dele. E ele sobe uma montanha em neve e vê uma cidade destruída. Aquilo ali, assim, o grande diferencial da Primeira para a Segunda Guerra Mundial é que a primeira ela tem os pontos de guerra. Não são todas as cidades que são afetadas diretamente pela guerra. A segunda não, a segunda já sai da frente porque a porradaria come solta. E isso me chamou muita atenção. O modo como ele acaba olhando para a guerra e como a guerra chega nas cidades. Que a guerra, desculpa, ela não fica presa aos campos de batalha. Ela vai para as cidades, direta ou indiretamente, ela está ali presente. Né? As consequências que a guerra vai trazer são absurdas. A Primeira Guerra Mundial ela vai trazer tanta modificação social. Eu estava pensando aqui, né, porque a Segunda Guerra para os russos é chamada de Grande Guerra Patriótica, né? Uhum. Eu fiquei pensando na questão a Primeira Guerra. Se bem que a Primeira Guerra também é confusa, né? Porque os russos eles têm uma revolução bem no meio da guerra e aí eles saem da guerra, né? Assim, Sim. aí que surge Stalin, Lenin, o movimento soviético marxista. né, a revolução bolchevique, Uhum. né? Assim, então eles saem da guerra e tem uma coisa muito interessante que os países aliados ficam apoiando o Tsar, né? Uhum. Que é o tal do Exército Aquela Branco, né? exército Assim. branco. Ou seja, eles ficam guerreando com os caras para os caras voltarem para a guerra, né? Assim, tipo, você tá batendo no seu amigo para tipo, cara, volta a brigar com a gente, né? Assim. Volta porque a gente tá sentindo sua falta e a gente quer você aqui brincando com a gente. E a gente, a gente vai te matar se você não fizer isso. É. E ele meio disse, pá, gente, desculpa, mas a brincadeira tá. Minha mãe não deixa eu brincar. Uhum. E não adianta, né? Porque a União Soviética não volta para. Não, ela literalmente ela tem que sair da guerra, não tem muita escolha. Marcos, mais alguma coisa? Cara, não. Apenas assim, recomendar. Né, um grande quadrinho, assim, realmente já entrou no meu top 10 2018. Né, fantástico, altamente recomendado, tanto pelo texto e especialmente pela arte. Né, assim, eu sempre sou um cara assim, mais ligado no texto do que na arte, mas o que o Dave McKean fez aqui, realmente, o cara não tá fraco não, viu? Muito. E é uma obra que, assim, quem for, quem tiver realmente o prazer de sentar e apreciar, saiba que você vai estar lendo uma obra sem igual. É muito difícil, às vezes, nós, Marcos, que temos aí uma carga de leitura um tanto quanto pequenininha, né? Quase insignificante, falar que uma obra mexe com a gente não é assim tão simples ou tão de graça, né? É pra qualquer um, né? Pois é, não, tem que ser uma obra realmente que vá te pegar pelo pé. E assim, só pra encerrar, desculpa. Sim, É aquela obra que você lê, mas assim, você já sabe que você vai ler mais vezes para você poder apreciar as coisas que você passou batido, né? Assim, e é aquela obra que te obriga a fazer pesquisa, né? sim, sim. E como o próprio Dave McKean falou,
e eu estou roubando isso dele. Essa obra, para mim, é como se fosse um sonho. Você está sempre tentando fazer um retrato, você está tentando descrever o que você viu, mas é tão fugidio, assim, sabe, assim, é tão fugaz aquele momento que você está sempre, você nunca tem certeza do que você realmente viu, né? Você está sempre tentando voltar aquilo ali, né? Então, assim, o gibi, assim, que nos faz estar sempre querendo voltar para a gente saber o que a gente realmente enxergou ali. Mais duas músicas do Dave McKean. Marcos, prazer. Pô, cara, o prazer foi meu. Até qualquer dia. A gente se fala. A gente se fala. Gente, continua com a programação da Rádio Utopia FM 98,1, a Rádio Comunitária de Palmas do Distrito Federal. Esse programa vai para o YouTube hoje, ou no máximo de madrugada. Tudo vai depender da internet. Bom almoço a todos e até a próxima.